Muitas pessoas pensam que o oposto da morte é a vida, mas o oposto da morte é o nascimento, porque a vida ela é eterna. Nascimento e morte são marcos temporais, pontuais de uma experiência humana aqui na Terra que simbolizam o início e o fim dessa experiência aqui nesse plano que a gente está vivendo agora. Já a vida, ela é eterna, ela não tem começo, nem final e nem tempo. Queria fazer uma pergunta para vocês nesse início. Por um acaso Deus, ele morre? Ou ele nasceu de alguma forma? É claro que não. Deus é uma energia sublime, absoluta e por natureza incompreensível para nós humanos que está para além de qualquer entendimento e denominação de começo, fim, tempo, e nós somos partes de Deus. Somos fractais de Deus, que é uma parte menor que é igual à maior, ao todo. Então, assim como Deus tem uma eternidade intrínseca a Ele, nós, como parte de Deus, também temos a vida eterna. Esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus. Eu escrevi uma newsletter hoje que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema. E a fonte que tudo é, essa fonte primordial que criou tudo e todos e que permeia todo o universo, ela possui infinitas dimensões, realidades e formas de se expressar. E nós, enquanto seres humanos, somos apenas uma dessas infinitas formas pela qual o todo, a fonte, Deus, seja lá que nome que você queira dar para essa energia maravilhosa, tem de se expressar. E o interessante dessa energia é que ela tá nos bastidores de tudo que existe, permeando tudo e todos. Então, é como se fosse um grande teatro na visão da fonte, porque tanto eu, como você, como essa parede, como tudo que existe, tem essa energia primária dentro de si. Então o todo, que é a fonte, ele está em tudo. Esse inclusive é um dos princípios do Kybalion, que traz as 7 leis herméticas. Essa é uma das leis herméticas. E no livro diz que quem consegue ter esse entendimento alcançou grande sabedoria. Eu acho interessante a maneira como o livro traz ali o conceito. E se a vida é eterna, o que acontece quando morremos aqui na Terra? Essa pode ser uma das várias perguntas que você tenha formulado até esse momento que eu trouxe essas ideias agora. E a morte, ela tem um tom de mistério em si. E é de fato um dos acontecimentos mais marcantes da nossa estadia aqui nesse plano terrestre, tido como fisicalidade por ser o ponto mais denso e material de experienciação de um ser humano em todo o grande universo. A morte ela é uma transformação. Pensa como uma troca de roupa. Calma que eu vou explicar melhor esse conceito. A morte é a transformação da nossa forma em um aspecto mais sutil. Então, o que se transforma é a forma como nossas vidas interagem com o meio, no sentido que quando morremos aqui na fisicalidade, nos despimos desse traje de carne para seguirmos adiante com outro traje energético, mais sutil e mais apropriado a esse meio que a gente vai passar a habitar. Essa nova realidade e dimensão que a gente vai viver dali em diante. Agora eu queria adicionar uma pitada de ciência nessa loucura toda que eu falei aqui agora com vocês. Então, segundo a mecânica quântica, de forma bem simplória e resumida, por favor, se tiver alguém da área aí, me perdoe que eu vou simplificar bastante as coisas para facilitar ao máximo o entendimento. Nós humanos e tudo que há no universo é formado por átomos.
nós, a parede, as estrelas, os planetas mais distantes, a água, enfim, vocês já entenderam, né? Tudo é formado por átomos e esses átomos, por sua vez, eles são formados por partículas subatômicas, como, por exemplo, prótons, nêutrons, elétrons. E os átomos, o interessante deles é que eles são onda e partícula ao mesmo tempo. Ou seja, ora podem se comportar como onda, que é energia, ora podem se comportar como partícula, que é matéria, a depender do observador. E aquela famosa equação de Einstein, E é igual a mc ao quadrado, sintetiza esse conceito de forma espetacular, ao mostrar que massa, que é matéria, e energia são duas faces da mesma moeda. A matéria é simplesmente uma forma concentrada de energia. E outro fato curioso sobre o átomo é que ele é feito quase que inteiramente de espaço vazio preenchido por campos de energia. Então, 99,9% vocês podem ver aí na foto, e bota 9% disso do volume do átomo é espaço completamente vazio. Apenas 0,00001 do volume é ocupado pela matéria física condensada do núcleo, prótons e nêutrons. E se os átomos constituem o nosso corpo, vocês já entenderam que é formado por muito espaço vazio, né? Aglomerado, aí formando matéria. Nosso corpo humano, ele é formado por matéria e energia. E me desculpe mais uma vez se tiver alguém aí da área, que agora eu vou fazer mais uma simplificação muito grosseira. Não é isso que eu vou falar, mas é uma forma que eu tenho de deixar mais didático, caso seja a primeira vez que você esteja tendo acesso a essas informações. O que que acontece? As partículas, elas são simplesmente matéria. Então, vamos do início. O átomo, ele pode ser onda e partícula ao mesmo tempo, ou seja, matéria e energia ao mesmo tempo. A partícula, ela é simplesmente matéria, ou seja, é tudo que você pode ver e tocar com os 5 sentidos. Já a energia, a gente não consegue ver a olho nu e nem tocar com os nossos 5 sentidos. A gente sabe que ela está por aí, à nossa volta, mas a gente não consegue, ver ela, tá certo? E para não complicar muito as coisas, vamos parar por aí esse negócio de mecânica quântica. Tem outros vídeos no canais onde eu aprofundo mais esse estudo. Por hora, para esse vídeo que eu quero trazer aqui para vocês hoje, vamos entender que a gente possui várias camadas em nosso ser. A gente pode entender essas camadas como corpos. Alguns desses corpos são mais materiais e outros mais energéticos, ou seja, mais sutis. Assim, a morte se trata de uma transformação em que nós desfazemos desse corpo físico e materializado, que a gente consegue ver e tocar aqui, que a gente interage com esse meio aqui que a gente vive, e passamos a utilizar um corpo energético, mais sutil, para conseguir interagir com essa nova dimensão e realidade mais sutil que iremos vivenciar a partir de então. Então, nessa transformação, a gente ainda vai ter um corpo que, de certa forma, tem sua semelhança com esse corpo atual que a gente está utilizando no momento. Só que pensa que ele é mais etéreo. Ele é formado de um outro tipo de matéria que é muito mais sutil, que a gente não conhece aqui nessa realidade que a gente vive. É como eu falar assim, pensa numa cor que não existe. É difícil, né? Como assim você vai pensar numa cor que não existe? Por isso é difícil a gente pensar nesse tipo de matéria mais sutil, de outra dimensão, mas a gente vai chegando lá, a gente vai trilhando esse caminho do autoconhecimento, cada dia mais tendo o entendimento de quem nós somos perante esse universo gigantesco que tem por aí. E lembre-se que você é maior do que o seu ambiente, que é essa realidade física que você vê à sua volta. Em última instância, você é o todo, você é a fonte que criou tudo. E o todo ele nunca tem fim. Se ele nunca começou, como é que ele vai acabar?
Esse símbolo arquetípico que vocês estão vendo na tela agora, ele já foi representado em diversas culturas e civilizações antigas e também conhecido na cultura grega pelo nome Ouroboros. Ele simboliza a unidade essencial que está por trás, nos bastidores de todas as criações, de todo o grande universo, que, como eu falei anteriormente, vocês viram, ele é composto por infinitas realidades e dimensões. Então, por trás de tudo, essa simbologia da cobra comendo o próprio rabo traz essa unidade primordial, esse ciclo que nunca começou e nunca terminou, porque esse conceito de início e de fim, ele é da nossa dimensão, desse aparelho físico, esse cérebro que a gente tem aqui, que é muito limitado perante essas outras dimensões que existem por aí. E é interessante que quando eu me lembrei dessa imagem e junto com ela veio a ideia de gravar esse vídeo para vocês, aconteceu uma sincronicidade muito interessante. Eu estava na academia e aí passou uma pessoa na minha frente e aí bem no braço dela estava tatuado esse símbolo. E aí eu falei: "Nossa, que sincronicidade, que coincidência". E aí eu falei: "Pô, vou trazer esse vídeo para o canal, acho que vai ser interessante conversar com as pessoas sobre isso". E uma frase muito marcante relacionada a esse símbolo, que inclusive se vocês forem pesquisar mais a fundo na cultura egípcia, que é uma das civilizações de onde vem esse símbolo, mas ele também tá ele é mostrado na Índia, na cultura maia, na cultura grega, enfim, ele acabou, sendo visto em várias civilizações, até Jung trouxe um estudo sobre esse arquétipo como um arquétipo universal mesmo, que simboliza essa unidade primordial, inerente a tudo. E essa frase que vocês podem encontrar nesse estudo da cultura egípcia que eu falei é: "O um é o todo e o todo é o um". Os antigos já sabiam e você também já sabe de tudo isso, acredita? Você sabe dessas coisas, você só talvez tenha se esquecido, porque nesse processo da gente vir habitar esse corpo físico, aqui nesse plano que a gente está agora, a gente passa por esse processo de esquecimento, mas a gente no fundo sabe disso, e um dos papéis aqui do canal Auto Recordar é te ajudar a relembrar essas coisas tão importantes da gente saber que você é uma manifestação divina, em essência. Deus, ele tá dentro de você. Ele não tá lá fora, sentado num trono, julgando as pessoas. Isso é até um pouco infantil pensar, né, ele tá aí dentro. Se você procurar direitinho, você vai se conectar, você vai conseguir sentir. E ele tá dentro de todos nós, e nosso caminho aqui na Terra é nos relembrarmos disso. Deus, o todo, a fonte que tudo é, ele tá para além de qualquer começo, fim, tempo ou modo que consigamos conceber com essa mente limitada que a gente possui. Por natureza, Deus ele é incompreensível em sua totalidade. Ele não pode ser entendido, mas ele pode ser sentido. E ele só pode ser sentido dentro de cada um de nós. Esse foi o vídeo de hoje, trazendo essa newsletter que eu escrevi para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Comenta aqui embaixo o que você achou, manda esse vídeo para um amigo. Se não for inscrito, se inscreve no canal também. E um abração, até o próximo vídeo.